Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você se alegre, amém? Na presença do Senhor. Graça e paz, mulheres abençoadas. Sejam bem-vindas. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Diga para ela assim, você está muito bonita. Vamos celebrar juntos ao Senhor Jesus.
digno de tudo. Tu és exaltado neste lugar. Nós engrandecemos o teu nome. Ora agora ao Senhor. Nós exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis, pois tudo vem de ti e tu levaste. Tu é a glória. Oh, levanta suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui porque o Senhor me chamou para uma grande obra. E eu quero mais de ti. Senhor Jesus, encha-me de ti. Renova a minha vida. Coloca a mão nos seus olhos assim, ó. Fala: Senhor Jesus, abra os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor quer fazer através de mim. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu declaro, Senhor Jesus, que essa capacitação vai ser poderosa na minha vida e vai me levar a ter frutos que permanecem, em nome de Jesus. Amém? Quantas aqui querem frutos que permanecem? Levanta a mão. Aleluia, eu também. Essa tem sido a minha oração nos últimos 20 anos. Eu quero frutos que permanecem. E você também, amém? Eu quero convidar você para se assentar. Eu quero convidar as irmãs da recepção também, já podem vir. Amém? Irmãs, nossa programação vai ser assim, já vou avisar. Nós vamos ter um momento agora com uma palavra, que foi uma palavra que a pastora Márcia, que é a líder dos Radicais Kids, ministrou lá em Goiânia, na imersão Radicais Kids, sobre trabalho e sacerdócio, a diferença entre os dois. Amém? Então, irmãs, nós vamos ter aqui um tempo juntas com essa palavra, vamos fazer um apelo, vou passar um vídeo de um testemunho, depois vai ter um intervalo para vocês só beber água, correr no banheiro, volta, aí nós vamos ter a parte do treinamento de culto, de salas e da célula. Amém? Então a programação já está aqui? Então não vão no banheiro agora, espera a hora do banheiro, amém? Amém, coloca a mão no seu coração. Eu quero de novo orar por você, porque a palavra de Deus, ela precisa ser plantada numa terra fértil, para que ela venha dar frutos, amém? E é isso que o Senhor vai fazer através dessa palavra na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Deus, a vida das minhas irmãs, o coração delas nessa hora. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos levar, de fato, Deus, a ter revelação da Tua palavra. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos chamou, Deus, não para trabalhar com crianças, Senhor, mas é para sermos mesmo ministros no meio das crianças, para sermos sacerdotes no meio das crianças. E nós estamos aqui, Senhor. Então, Deus, coloca, Deus, no coração de cada uma das irmãs neste lugar um desejo, um anseio, um coração de discípulo, daquele Deus que toma a cruz, daquele que paga o preço até ver a glória do Senhor no meio das crianças. Pai, em nome de Jesus, levanta a sua mão e fala: Senhor Jesus, eu quero ver a glória do Senhor no meio das minhas crianças, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver, irmã, se você quiser, se você se posicionar como sacerdote, vai ter unção, vai ter vida de Deus, vai ter milagres no meio das crianças. E é isso que nós queremos, amém? Amém. Amém, irmãs? Então, nós vamos ter uns minutinhos aqui para falar sobre a diferença de trabalho e sacerdócio. E nós vamos começar com o versículo 1 Pedro 2,9, o mesmo que eu li na abertura. Ele está projetado ali. E vocês, irmãs, por favor, me perdoem, estou na fase assim de expelir catarro, sabe? Tossindo, garganta. Então, vocês não desconsiderem se tiver um estralo por aqui, tá bom? Não consegui me recuperar 100% antes desse dia, mas estou aqui, porque eu sou sacerdote. E sacerdote tem esse negócio, não, ai, estou gripada, não vou vir. Vem gripada, põe uma máscara, amém? Glória a Deus. Então, 1 Pedro 2,9, vocês vão ler comigo, amém? Lê comigo. Vós, porém,
Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor te chamou como reis e sacerdote. Rei é aquele que domina. O rei é aquele que se posiciona, ele fala e as coisas acontecem. Sacerdote é aquele que leva as pessoas a Deus. É aquele que é o discípulo. Fala assim comigo, sacerdote é o discípulo. Amém? Sabe que sacerdote tem o mesmo sentido de ministros. E quem aqui é da videira e da vinha? Levanta a mão. Vai, irmãs, estão tímidas. Olha ali as da videira não levantando. Levanta aí, gente, mais alto para me ver. Aqui nós temos as irmãs ali, né, da igreja. Ali também, né? Glória a Deus. Eu estou perguntando quem é da videira e da vinha, porque nós temos um slogan com a visão. E a nossa visão é: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro. Eu não vou falar o restante, tá bom? Só essa parte. Então, nós aprendemos que cada crente é um ministro. Nós, então, somos ministros. E ministro é quem serve a palavra. Ministro é como um discípulo, aquele que se prontifica. Então, eu quero falar para vocês hoje a diferença entre trabalho e ser um sacerdote. Porque ser um sacerdote é o mesmo que ser um ministro. Amém? Então fala assim comigo: eu sou uma ministra no meio das crianças. Amém? Em nome de Jesus. Irmãs, às vezes a gente começa a nossa trajetória no ministério infantil como voluntário, como apoio, como uma atividade. E aí a gente fala: eu tenho um trabalho com criança. E às vezes a gente vai ver em algumas igrejas que tem um trabalho com criança, que o trabalho é pôr um filmezinho lá na televisão para não atrapalhar, para as crianças irem para uma sala e não atrapalhar os pais no culto, né? Às vezes tem um pula-pula no pátio da igreja. Nada contra, desde que primeiro tem o culto, depois eles pulam um pouquinho, né? Mas às vezes é esse o trabalho. Foi assim comigo quando eu era criança. Era pintar, era tarefinha, era igreja evangélica já. Tarefinha de pintar, era decorar. Com quantos anos Adão morreu, Noé morreu, não sei quem morreu, não sei o que, eu sabia tudinho. Agora eu não lembro mais, mas enfim. Sabe, isso é o que a gente vê em muitos lugares. A gente vê que tem um trabalho. Mas você sabe que projeto social tem trabalho com criança. Escola tem um trabalho com criança. Mas aonde é o lugar onde elas vão aprender a adorar em espírito e em verdade? Onde elas vão entender o plano de salvação? Onde elas vão saber que elas são amadas? Onde elas vão entender a palavra de Deus de fato e vão exercitar a sua fé? Aonde é? Será que é onde tem trabalho? Não. Aonde tem trabalho elas vão pintar, vão se divertir, vai pintar o rosto, sabe? Nada contra a gente também ter esse tipo de entretenimento, pirulito, né? Um pula-pula no pátio da igreja, né? Na videira de Goiânia, por muitos anos eles tinham um pula-pula. Depois do culto inteiro, só pulava a criança que falava o versículo. E funcionou por muitos anos. Então, não é o objeto, não é o que se faz, é o coração. Se nós estamos dispostas a fazer um trabalho com criança, ou se nós encaramos o ministério infantil como um ministério, como um sacerdócio. Isso faz toda a diferença para os frutos que nós vamos ter. Você sabe que às vezes a gente observa as crianças crescendo nas nossas igrejas, e a gente fala: nossa, mas era uma criança tão presente na igreja, aí virou adolescente e desviou. Por que isso acontece? E acontece muito em muitos lugares. Por quê? Porque eles não foram alimentados, eles não foram considerados um rebanho que precisava de libertação, de cura da alma, de amor de Deus, de Espírito Santo, né? As crianças muitas vezes a gente ignora, né? Porque elas são crianças, elas estão sempre brincando, parece que elas não têm um problema, mas elas têm. E sabe o que elas têm também? Fala aí para o irmão do seu lado: necessidade espiritual.
As crianças têm necessidades espirituais, mas quem faz um trabalho não consegue ter essa visão e ter esse coração de alimentar esse rebanho. Mas o Senhor nos chamou, sabe? E eu quero dizer para as irmãs que eu comecei assim também. Eu comecei falando, tá bom, então eu casei com um pastor, né? Eu era dos jovens, aí fui para os kids, aí eu já mandei fazer uns macacão colorido, já mandei fazer uma saiona, né? E já pensei, vou fazer isso só natural, só pensamento natural, porque eu estava aprendendo. E aí eu virei líder, virei discipuladora, muito tempo atrás, era recém-casada. E eu vi os meninos tudo cantando, era Luan Santana, na célula, e não paravam de cantar, já estava um ano na célula e nada. E os meninos, sabe? E eu falava, gente, aí eu levava os meninos no meu carro, ia deixando nas casas, e eu ouvindo eles conversar atrás. Até que eu fui para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não posso perder meu tempo. Eu não estou aqui para perder tempo. Eu preciso ver o agir do Senhor. E nesse dia eu entrei em crise. E eu comecei a ver. Sabe por que eu comecei a ver? Porque eu assumi esse ministério. Eu falei, o Senhor me chamou para isso. E eu vou ser canal na vida deles. Comecei a orar mais. Eu orava mais para pregar para as crianças do que para pregar no culto. Eu orava mais, jejuava. Falava, Senhor, encontro com Deus. Até hoje, eu não sei quantos encontros eu já fui e já fiz na minha vida. Muitos e muitos. Já há 20 anos no Kids, né? Mas no encontro eu sempre chego com a mesma coisa, a mesma postura. Senhor, eu não tenho nada para dar para esses meninos. Eu não sei o que fazer com esses meninos. Se o Senhor não convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, quem sou eu para convencer? Se o Senhor não vir, Deus, quebrantar, tirar essa dor do coração delas, quem sou eu para fazer? E é aquele coração de quem clama. Por quê? Porque eu quero ver os frutos permanecer. E os nossos frutos, irmãs, só vão prevalecer se Deus agir, se Deus mover. Mas sabe quando Deus move? Quando você se levanta como um ministro, como sacerdote, e não como alguém que está fazendo um trabalho. Não, amém? E olha só, nós vamos ver então 7 diferenças entre trabalho e sacerdócio. Primeira diferença, o trabalho é realizado temporariamente por voluntários, e sacerdócio é para a vida toda. A pastora Márcia, que escreveu esse livro, esse material, e fez a imersão com a gente, agora recente, em Goiânia, ela disse que o pastor Luísio, né, quando fundou a Vindeira lá em Goiânia, ele falou, temos que fazer encontro com as crianças, mas nenhuma igreja assim, do mundo ela não conhecia, nenhuma que fazia encontro. Aí ela, tem que fazer? Então bora fazer. Aí foi tentando, foi mudando o encontro, foi organizando até dar certo. Aí ele falou assim, não, tem que ter um... Aí ela foi assumindo o trabalho de criança. Ela fala, né? Lá no começo. Ela foi assumindo o trabalho. E antes ela cuidava da revista, ela cuidava das reuniões das mulheres, da igreja. Ela cuidava de outros departamentos. E aí ela falou, tá bom, eu vou trabalhar com criança agora. Ela achou que era por um tempo. E aí ela foi orar. E quando ela foi orar, Deus fez uma pergunta no coração dela. E se for para a vida toda? Aí ela... Ai, meu Deus, é para a vida toda. Ela falou, Deus então está falando que é para a vida toda. Ela falou, e se for para a vida toda, então eu vou dar a minha vida. E é isso que ela faz. E é isso que nós fazemos. Nós estamos debaixo dessa mesma unção, desse mesmo espírito. E nós precisamos nos posicionar desse jeito. Por quê? Porque sacerdócio é para a vida toda. Se a minha célula está pequena, se a criança saiu, fulano mudou... Eu sou sacerdote, então eu vou atrás de outras. Se for o caso, eu mudo o anfitrião. Se for o caso, eu mudo a região onde eu tenho essa célula. Mas quando a gente é chamado, a gente não desiste por causa de pequenas coisas. E nem por causa das grandes coisas que acontecem. Quem tem chamado, ela não é temporário. Agora, quando a gente convida algumas irmãs e elas, né... E a gente, irmã, fica em paz. A gente começa como voluntário, né? Eu lembro que eu era dos jovens, eu comecei sendo apoio no Domingo Kids. Não tem problema, a gente começa assim. Mas tem uma hora que o Senhor te tira lá do meio da multidão para virar discípulo. E eu quero te falar, essa é a hora.
É a hora que você vai falar para as crianças, vai ensinar as crianças. O Senhor não quer que você seja um voluntário nessa hora. Ele quer que você responda, se posiciona e vira mesmo um discípulo. Fala, eu vou dar minha vida por esse chamado. Deus vai me usar, o mover de Deus vai acontecer. Mas quem faz um trabalho é temporário. Aí fala, olha pastor, eu vou só um mês. Só um mês, nessa semana você pode contar comigo no Culto Kids, mas nos outros não dá. Ou então alguém fala, ai pastora, eu não vou vir 3h30 orar, porque aqui na nossa igreja o culto é 5, 3h30 a oração, depois tem um treinamento e depois tem a organização, né? E aí alguém fala, não vou vir orar. Por que ela não vai vir orar? Porque ela está se posicionando como voluntária. Ah, isso eu faço, mas isso aqui eu não faço. Isso aqui dá para mim fazer, mas isso aqui não dá. Sabe, eu já contei para minhas discipuladoras que eu era líder até pouco tempo, mesmo sendo pastora, eu era líder de célula, lá nos outros estados que eu estava. E uma célula, rapidamente, eu liderei uma célula onde a anfitriã fechou as portas. E eu tinha 5 crianças terremoto, daquelas assim, meu Deus do céu, quem dá conta desses meninos? Aí lá vai eu liderar, não tinha casa, lá vai eu trazer um tapete enrolado lá no meu carro, coloquei numa calçada lá no meio da rua, liguei o som. Na hora que passava o motoqueiro, eu baixava o som, falava, espera aí, deixa a moto passar. Aí depois continuava, sabe por quê? Quem tem chamado não tem desculpa. Você não fica assim, não tem mais anfitrião, então não vai ter jeito. Por que a pessoa fala assim? Por que a gente não quer orar? Por que a gente fala, olha, só posso tal dia, no tal dia eu não posso? E às vezes a gente vai ficando muito assim, e isso é um sinal. E às vezes a gente é líder, e nós temos essa postura de voluntário. Mas o Senhor quer fazer uma grande obra. E essa grande obra é feita por ministros. Fala assim comigo, Deus quer fazer uma grande obra. E essa obra não é feita por voluntários. É feito por ministros, por sacerdotes, amém? Então, irmãs, aqui nós temos muitos apoios, né, que estão aqui hoje, no Domingo Kids. E glória a Deus pela sua vida, continue assim. Mas se o Senhor te chamar lá da multidão para você ser discípulo, aí você entra com coração, porque o Senhor quer que a gente seja sacerdote. E sacerdócio exige fé, mas exige fé. Né? Deixa eu ver o que mais. E o trabalho que realiza é como serviço prestado. Aqueles que são voluntários, eles prestam serviço. Aí a gente fala, eu preciso de alguém para decorar. E a pessoa vem e decora. Mas às vezes você só tem 10 horas da noite, tem que esperar um ensaio acabar, né, Gisele? Foi assim ontem, né? Tem que esperar um ensaio acabar. Aí é 10 da noite que vai decorar. Aí você fala, não, para mim não dá, vou embora. Entendeu? Então assim, a gente precisa ver aonde de fato, onde nós queremos que o Senhor nos use. E Ele está chamando nesses dias pessoas que são ministros, são sacerdotes, amém? Número 2, no trabalho a pessoa faz o que é possível, mas no sacerdócio ela paga o preço que for necessário. Sabe aquele versículo que Jesus fala para os discípulos? Quem quer vir após mim? Assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero te falar, você que é uma líder, você que está virando uma líder, o Senhor está te chamando para fazer isso, a negar a você mesmo. Irmãs, fiquem em paz, né? As discipuladoras estão aqui, elas sabem que aqui na nossa igreja, a escala do Domingo Kids vai dar em 40 em 40 dias. De 40 em 40. Eu é todo domingo, eu tenho que estar aqui 3h30. Meu marido vem junto na marra, assim, chateado de estar vindo essa hora. Mas vem, né? Mas você vai estar aqui numa escala. Mas no dia que você tiver, não fica assim, não, isso não vai dar. Eu vou fazer só o que é possível. Não, faça o impossível. Tá sem dinheiro de Uber? Liga para o irmão. Onde é que tem um irmão perto de mim? Pode passar aqui, me pegar. Sabe, é uma questão de postura, de coração. Então, fazer o que é possível é fazer o que você sabe fazer, sabe? Mas o Senhor quer que você seja usado e pague um preço para que você veja os frutos, amém? Glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, minha irmã, o Senhor te convidou para pagar um preço por essa obra, amém? Então, quando você não está disposto a pagar o preço, então a pessoa ela faz aquilo que está ao seu alcance, aquilo que dá para fazer. Mas aí de repente a gente tem muitos encontros com Deus, né, de crianças. E às vezes vem pessoas de
dos adultos, dos jovens. E aí eles falam: pastora, mas que hora que a gente descansa aqui no encontro? Aí a gente responde: não, porque no encontro de jovem, no encontro de adulto, depois do almoço o pessoal deita, vai descansar. E no de criança? Aí a gente responde o quê? Quando as crianças dormirem, ou seja, só à noite. Aí você fala: ah, assim não dá. Então é voluntário. Mas o Senhor quer te chamar para ser, o Senhor te chama para ser um ministro. Amém? E o ministro, ele dedica, ele paga o preço. Amém? No trabalho, no trabalho as pessoas não têm compromisso com os outros. No sacerdócio nós andamos em aliança. Amém? Então um trabalho pode ser realizado sozinho. De repente aqui na videira, não, em nome de Jesus não acontece, mas em uma outra videira que a gente está começando, eu posso contratar às vezes uma pedagoga para montar um projeto, alguma coisa para o culto das crianças. E de repente eu convido as irmãs que são professoras do estado, do município, da rede privada, né? E convido as professoras e faço um planejamento. Será que é possível fazer um trabalho desse jeito? Um trabalho é possível. Mas será que esse trabalho vai dar fruto? Vai permanecer? Nós vamos ter no meio dessas crianças pastores, líderes, mestres, missionários, profetas, homens e mulheres de caráter que aprenderam no ministério infantil com voluntários, com pessoas especialistas. Não, sabe aonde nós vamos ver esses frutos? Com pessoas de aliança. Fala assim comigo: eu sou mulher de aliança. Amém? Irmãs, nós do Ministério Infantil, as irmãs que estão de camiseta laranja são as discipuladoras. E tem algumas de verde também. A gente muitas vezes organiza uma escala e faz um negócio para o culto kids. E organiza o dia da decoração, o dia de fazer aquilo. E aí quando a gente vai ver, só tem 1 ou 2 pessoas que foi lá ajudar. E aonde estava o restante? Muitas vezes voluntários, mas o Senhor nos chamou para ser discípulos, sacerdotes, ministros, amém? Então, quando envolve, você sabe que o trabalho é quando você quer também um salário. Deixa eu ver aqui qual é. Aqui, ó, quando envolve salário, o compromisso encerra na hora que você recebe o salário ou uma proposta melhor. Aí você fala assim: mas que salário, pastora? Salário nem sempre é dinheiro. Às vezes um voluntário faz por elogio, por reconhecimento, para dizer que é serva, que é muito envolvida, né? E aí às vezes vai fazendo, e aí a gente de repente levanta uma aqui como líder e não levanta ela. Aí ela vai embora, porque ela falou assim: ah, ninguém me reconhece nessa igreja, ninguém olha para o que eu faço. E aí o coração é de quê? Coração de voluntário, de quem quer um pagamento. Você sabe que eu já vi muitas pessoas assim. Às vezes, e eu sou um pouco sonsa, sabe? Eu tinha esse apelido quando era criança. Às vezes tem 3 aqui da minha equipe. Aí eu elogio uma, elogio a outra e esqueço a outra. Aí eu já mudo aqui de assunto. Aí de repente, isso já aconteceu comigo. Aquela terceira falou assim: ai, vou sair dessa igreja, não vou andar mais com a pastora. Ela não me reconhece. Olha como eu dedico. Ela não me elogia. O que essa pessoa está querendo? Um salário, não é dinheiro não, porque se fosse dinheiro, né? Ela quer um reconhecimento. Mas quem tem aliança, ora pela falha dos seus líderes. Às vezes eu falhei aqui, ó. Falei com uma, falei com a outra e não falei com a terceira. Foi uma falha, falta de atenção, né? Enfim, mas quando você tem aliança, você nunca fica pensando desse jeito. Você fala assim: ah, a pastora não prestou atenção. Ah, ela está muito ocupada, deixa eu ver o que eu posso ajudar. Deixa eu ver como é que eu posso, né, resolver esse problema aí que a pastora está passando. Então, isso é quem tem aliança. Fala assim comigo: no sacerdócio, nós andamos em aliança. Quem não anda em aliança com os irmãos, não permanece quando surgem os problemas. Fala assim comigo: quem não anda em aliança com as irmãs, não permanecem quando acontece um problema. Então, quando acontece um problema, deu problema lá na sala, deu problema no ar, deu problema entre nós, uma líder saiu e bagunçou a nossa equipe. Então, o que acontece? Quem tem aliança vai orar, vai buscar, vai estar ali, vai acreditar, não vai desistir, vai perseverar. Você sabe, essa igreja, eu sei por ouvir falar, não estava aqui,
Mas eu sei que a igreja aqui já passou por altos e baixos, já teve 1000 membros, né? Depois caiu, já teve, né, trocas de pastores aqui, que é uma coisa muito difícil para a igreja. Mas você sabe o que eu posso observar neste lugar? E eu quero que todas nós possamos ser assim. Nós somos pessoas de aliança. Amém? Porque tá difícil, nós estamos juntos. Tá maravilhoso, nós estamos juntos também. Se tá difícil, vamos orar junto e as coisas vão acontecer. Porque isso é quem é sacerdote. Amém? Perseverar significa manter-se firme e constante. Fala assim comigo. Perseverar é se manter firme e constante. Amém? Ou seja, não para de liderar. Fala assim para a irmã do seu lado. Não para, irmã. Sabe, às vezes você tá lá, puxando a perna, puxando a perna. E às vezes você está lá numa situação, um problema, uma luta. Na sua casa, real, existe. Mas o que acontece? Aonde é que muitas pessoas, nós não, muitas pessoas, aonde ela deixa de dedicar, quando acontece um problema de enfermidade na casa dela, quando acontece uma situação muito difícil na vida pessoal dela, qual é a primeira coisa que as pessoas tendem a abandonar? É a liderança. Fala, ai pastor, eu não posso liderar. Ai pastor, aconteceu tal coisa, eu não dou conta de liderar. Mas o que as crianças têm a ver? Você sabe, irmãs, eu já passei por muitas coisas difíceis. Não é que eu sou pastora que eu não passei. Passei. Mas você sabe que eu nunca abri mão do meu ministério. Eu nunca abri mão, sabe, até no tempo que eu estava parada, eu não estava parada. Eu arrumei logo uma célula para liderar, já arrumei um discipulado, já fui narradora do teatro do Culto Kids lá em Goiânia. Eu falo, não, onde tem coisa aí para me fazer? Sabe por quê? Porque eu preciso fazer parte. E você sabe que eu tinha uma discípula que ela queria entregar a célula. E ela tinha um problema sério com o marido dela, uma situação do casamento, quase separando. E ela veio me procurar. E sabe o que eu falei para ela? Eu falei para ela assim, mas você vai deixar aquilo que é mais precioso, que foi o que o Senhor te deu, e o que você vai fazer lá na sua casa? E como é que você vai resolver o problema do seu casamento? Aí ela foi pensar. Eu falei, é verdade, que adianta eu entregar a célula? O problema vai continuar. Aí sabe o que aconteceu? Ela virou uma líder que toda vez que ela fazia célula, ela era alimentada, ela era nutrida, ela era fortalecida. Aí Deus foi fazendo o casamento dela, foi movendo, e ela não ficou só em casa brigando com ele, reclamando, chorando, se lamentando. Não, ela foi fazer a obra, porque ela ouviu aquele conselho, mas ela ouviu. E será que nós ouvimos também? Se às vezes, minha mãe está doente, pastor, eu não posso ir para o culto. Meu fulano está assim, não posso liderar essa célula. Mas eu quero te falar, permaneça na posição que o Senhor te colocou. Permaneça, por quê? Porque nós somos mulheres de aliança. 4, o trabalho não foca nos resultados, mas o sacerdócio visa os frutos. Amém? Então olha só, quem faz um trabalho, ela vai lá, fala a lição dela no Culto Kids, estuda lá e nem vem orar, porque, né, é só criança. Eu não penso assim, estou só dando um exemplo do trabalhador. É só criança, é fácil, levar uma tarefinha. Aí eu li aquela lição, é tão facinha, né, do Evangelho de João. Aí eu levo lá a tarefinha, eu estudei em casa, eu passo um videozinho e passo a tarefinha, tranquilo. E aí você vai, mas vai ter fruto? Não vai ter fruto. Agora, quando você vai, os irmãos ficam falando que nós, as kids, somos caxias, não sei se é esse termo que vocês usam aqui, que a gente é assim, exagerada. Porque a gente vem orar 3h30, né, Wagner? A gente vem orar 3h30. Aí a mulher, as discipuladoras aqui, vem 3h30 e vai embora quando todo mundo for embora, porque vai guardar tudinho, vai arrumar tudinho. E aí meu marido mesmo falou, o que vocês tanto fazem? Aí eu falei, o que vocês tanto fazem? Aí eu falei, tá bom, vou te falar o que a gente faz. A gente ora meia hora, depois nós treinamos ali a equipe, meia hora, depois nós organizamos microfone, som, luz, que nós temos tudo ali, graças a Deus, jogo de luz, microfone, tudo, e a gente vai ajeitando, e quando vê, já começou o culto. Então se não for 3h30, irmã, não dá tempo. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós queremos frutos. Porque se você não quer fruto, então não vem orar.
Mas aí se o menino está lá frio, indiferente, às vezes ele foi abusado lá na casa dele, ele chega aqui e a mesma coisa dele assistir um desenho. Ele entrou frio e saiu gelado. Por que ele entrou frio e saiu gelado? Porque não tinha unção. Porque ninguém se preocupou em orar. Porque ninguém se preocupou em clamar para aquelas crianças. Então, irmãs, nós somos ministras, nós somos sacerdotes. Você tem que orar? Sim. Você tem que fazer com excelência? Sim. Nós temos que pagar um preço? Sim. Jesus te convida a tomar a sua cruz. E você sabe, irmãs, quando a gente começa a ver os frutos, a gente se alegra tanto. A gente fica tão feliz em ver os frutos, a unção, as crianças avançando, né? Nossos encontros, o último encontro que a gente teve de juvenil, eu saí tão apaixonada do encontro, queria fazer outro encontro. Porque a gente orou aqui durante a semana toda a gente ora. E nós oramos, Senhor, esses meninos vão ter visão, esses meninos vão profetizar. E o que nós falamos, que nós queríamos ver no meio deles, nós vimos. E a gente não queria ir embora lá. Ouvindo eles falar, ai, porque eu vi isso da pastora, ai, porque eu vi aquilo, eu tive a visão do anjo, eu vi não sei o quê. E eu, gente, olha só, as nossas crianças com os olhos espirituais abertos, às vezes um adulto, um jovem que está a vida inteira na igreja, não tem uma palavra profética, não tem uma visão, e as nossas crianças estão tendo. Sabe por quê? Sabe por quê que crianças também crescem, também fluem? É quando tem pessoas que pagam preço orando, que não faz só um trabalho de qualquer jeito. Porque quem faz só um trabalho, ela vai lá, ela compra tabela, tem uma escala, ela vai lá, compra a sua escala e pronto. Mas quem tem chamado quer ver o resultado. Clama por frutos, clama por vidas. E essas somos nós, amém? Quinto, trabalho é algo despretensioso. E o sacerdócio tem um propósito. Lembra que eu falei de mim, que eu comecei um trabalho de criança? Ia fazendo, sem orar, sem pagar preço, sem jejuar, achando que criança é tranquilo, é só eu já estava fazendo pedagogia, né? Já estava estudando tantas coisas. Então eu pensei, é só reunir os meninos. Meu Deus, mas que reunião ruim. Meninada na carne, brigando uma com a outra. Mas olha, trabalho é despretensioso. Então Deus não te chamou para fazer um trabalho. Fala aí para a irmã do seu lado, Deus não te chamou para fazer um trabalho. Deus te chamou para ser sacerdote. E o sacerdote faz as coisas com propósito. Qual é o propósito, Fran, de você ter aquela célula? Deus quer levantar líderes ali. Amém? Qual é o propósito, Lohana, de tu virar uma líder? Deus quer gerar pessoas para Ele ali na cela da Lohana, na cela da Rafa, que virou uma líder nova, né, Rafa? Cada uma das irmãs ali que trabalham com as crianças na sua igreja tem um propósito. As crianças precisam ser marcadas. O Senhor quer falar com elas e Ele vai usar você. Mas se você não tiver cabeça de voluntário, de quem faz um trabalho, assume a responsabilidade, amém? Fala aí para o irmão do seu lado, assume. Amém? O 6. No trabalho, as pessoas são apenas um público. Mas no sacerdócio, elas são tratadas como rebanho. Então, o público é assim, eu tenho aqui 100 crianças. Uau, vamos lá fazer como é que você chama aquele negócio? É isso aí. Aí vamos lá, todo mundo, aí vamos fazer um céu, vamos gravar um vídeo aqui pro store. E aí vamos repetir todas as crianças juntas aqui comigo. Isso aí, tranquilo, é um público. Mas o que é um rebanho? É aquela coisa individual. Então eu sei do problema daquela criança, Deus me falou algo sobre aquela criança, eu tenho aquela criança ali que está muito tímida, eu quero saber o que está no coração dela. A gente precisa entrar no ministério infantil com esse coração. Sabe, a minha primeira célula de criança foram 3 irmãos meus de sangue, eram membros da minha célula, mais 2 outras crianças. Eu tenho, né? Outros irmãos hoje são jovens. E eles eram crianças pequenas. E eu me lembro que eu ia fazer a célula, era nesse tempo que eu era voluntária, né? Tipo, vou pro Kids, tá bom, eu vou. Aí fui. Mas o que acontece? Eu não percebia que meus irmãos estavam muito mal, muito deprimidos, né? E mesmo que a mãe deles largou eles, abandonou eles, foi para a Europa, deixou com meu pai, os 3 filhos. Mas o que acontece? Eu era líder deles. E eu não via nada, até que um dia eu fui orar. E orando, Deus me levou a orar pelos meus irmãos.
E aí eu comecei a sentir uma dor que estava no coração daquelas crianças, que a maioria eram meus irmãos, eram 3. E aí eu senti a dor que estava no coração delas. E aí eu comecei na célula a orar por eles, colocar a mão na cabeça deles. E quando você conversa com a criança, ela, tá tudo bem, só faz gracinha, mas não mostra a dor que está aqui dentro. Mas nesse dia eu vi a dor que estava aqui. Então eu virei líder dos meus irmãos. Eles eram da minha célula, sabe? E o Senhor quer que você trate as crianças como rebanho individual. Ore por cada uma. Seja instrumento de Deus. Irmã, seja profeta na vida dessa criança. Amém? Seja um instrumento do Senhor. E por último, o trabalho transmite informação ao público. No sacerdócio, nós passamos uma visão. Sabe que um dia uma criança, a gente ensina para as crianças que o amor de Deus não muda. É um dos temas, né, que a gente ensina nas apostilas anteriores. O amor de Deus não muda. Aí a criança, o amor de Deus não muda? E se eu desobedecer? O amor de Deus não muda. E se eu fizer tal coisa? O amor de Deus... A Lida ensinou para ele que o amor de Deus permanece o mesmo. Né? Deus disciplina os filhos, mas o amor não muda, Deus não deixa de amar. Aí a criança foi lá e aprontou em casa, e a mãe falou: menino, o papai do céu não gosta, e você vai para o inferno se fizer isso. Aí ele: mamãe, o amor de Deus não muda. Falou para a mãe. Então, queridas, quando a gente ensina uma palavra real, o evangelho, quando você ensina para ele o plano de salvação, e eles compreendem, eles vão levar para a vida inteira, porque trabalho transmite uma informação. Vamos falar de Adão. Bora fazer uma gincana de torta na cara. Noé morreu com quantos anos? Quantos animais tinha na arca? Nem sei, né? Você também não sabe. E isso e aquilo. E a gente começa a fazer umas brincadeiras e passar uma informação. Ótimo, mas não muda a vida deles. Nós precisamos passar uma visão. Que visão? A palavra de Deus enraizada no coração delas. Amém? Amém. Para encerrar, eu quero falar para vocês que o Senhor te chamou para ser como um filho que trabalha na casa do Pai. Não como um empregado. Amém? Não como uma empregada que, eu vou se... tá todo mundo de camisetinha colorida, com a saia, eu vou também. Eu vou dançar lá no Culto Kids. Eu quero fazer o teatro, eu gosto de teatro. E aí a gente vai, porque a gente gosta de teatro, porque a gente gosta de dançar, a gente gosta da animação. Os kids é tudo animado, então eu quero estar lá. Sabe, isso é para quê? Isso aí é para quem, como eu falei, quer um trabalho. E quem é como um empregado. A pastora mandou fazer tal coisa, eu vou. A pastora mandou fazer tal coisa, eu vou. E aí eu fico indo como um empregado. Mas o Senhor te chamou para trabalhar na casa dele como um filho. Amém? O filho é aquele que se compromete com o resultado. Você sabe que lá na sua casa, você com seu pai, com sua mãe, o problema que acontece na sua casa é seu também. Você assume. Por quê? Porque você é da família. E o Senhor te chamou para ser da família. Amém? Para você, de fato, cumprir o propósito do Senhor neste lugar. Eu quero que você fique de pé. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar, irmãs, para que o Senhor nos leve a ser mulheres, sabe, que não só faz um trabalho. Irmãs, às vezes você vai começar assim, não tem problema. Mas você sabe que tem muitas das irmãs que começam assim, só fazendo um trabalho, só se te escalar, só se der para você, só se eu puder pagar o Uber, né? E às vezes começa assim, tudo bem. Mas sabe onde o Senhor quer que chegue? Que você venha com coração, que você venha comprometido, que você fale: eu vou a pé, mas eu vou. Que você fale: eu vou ficar até essa hora, eu vou ajudar minha discipuladora a montar esse cenário, porque o cenário é importante para a criança aprender, faz parte, então eu estou aqui. É para fazer isso? Então vamos fazer. Eu sou uma mulher de aliança, eu sou envolvida com essa obra, eu sou comprometida com o resultado dessa obra. Eu quero frutos que permaneçam. Se você tem esse coração, irmã, eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque o Senhor está chamando aqui neste lugar muitas mulheres que são trabalhadoras, sabe? Mas o Senhor está te chamando para vir além. O Senhor está falando para você: coloca o pé, dê mais um passo,
Sabe, o Senhor está te convidando. Irmã, quando a gente colocar você para liderar uma célula, para fazer uma função no culto, sabe, não é qualquer coisa. O Senhor está te chamando para ser ministro. O Senhor está te convidando para fazer parte na formação desses discípulos de Jesus que são as crianças, na formação dessa geração que está se levantando. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu quero ir além. Fala de coração, fala assim: eu quero ir além. Eu quero ir de coração. Eu quero me responsabilizar. Eu quero agir como filha e não como trabalhadora. Senhor Jesus, eu não quero ser voluntária. Eu quero ser ministra. Eu quero ser sacerdote. Coloca a mão no seu coração. Eu sinto de orar para que o Senhor possa te levar a ver frutos lá na sua célula, lá na sala das crianças, lá no Domingo Kids. Você vai ver frutos de criança quebrantada, liberta, curada, famílias restauradas. E você vai olhar e você vai dizer: Senhor, não foi eu que fiz. E o Senhor vai dizer: eu fiz através de você, porque você se comprometeu, porque você se tornou útil nas minhas mãos. Oh Senhor Jesus, eu oro agora por cada irmã que está aqui. Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer algo extraordinário nessa cidade. Deus, tem cada beco, cada favela, cada região, Deus, de tráfico, Deus, de pobreza, de miséria, onde nós precisamos ter um trabalho com as crianças ali, um ministério com unção, uma célula cheia de vida. Senhor, levanta mulheres, Senhor. Levanta mulheres, Senhor, para ministrar para as crianças, para ser instrumento na vida delas, para que essas crianças venham ser resgatadas. Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e fala: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ver a unção do Senhor fluindo no meio das crianças, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você vai ver, amém? Eu tenho visto no decorrer desses anos, e você vai ver também. Você vai ver crianças lá da sua célula se tornando grandes mulheres e homens de Deus, se tornando pregadores ousados. E você vai falar: como que esse menino aprendeu isso? Com o coração de quem é ministro. Amém? Amém. Você pode se assentar. Irmãs, eu quero passar um vídeo que a gente passou, tá no Instagram da pastora Márcia, de um testemunho, amém? De uma criança que foi alcançada e depois ela virou uma líder de jovem, amém? Eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho, que é um pouco diferente, é um testemunho de conversão. Tudo começou no princípio de todas as coisas, quando eu estava voltando, por volta ali, eu devia ter uns 7, 8 anos, estava voltando do mercado com minha avó, quando uma mulher de Deus, ela, assim, com uma penca de umas 6 crianças atrás dela, me avistou de longe. Eu e minha avó, ela começou a fazer gestos e acenar e vir na nossa direção. E então ali, ela fez um convite para a da minha vida, que ela me convidou para participar de você. Para o glória do nome de Jesus, eu participava das células e participei dos projetos, inclusive tive lembranças enquanto estava sendo ministrada acerca do projeto MP28, que foi um projeto MP28, que foi
participei foi a experiência da minha vida. E eu cheguei em casa testemunhando acerca de tudo aquilo que o Senhor tinha feito lá, que foram dias assim incríveis. E a partir desse em diante eu continuei indo em todos os encontros. No entanto, meus pais ainda ímpios. Posteriormente, a célula ela ficou sem anfitrião. E o Senhor, operando novamente, a célula veio para a minha casa. E ali começou um processo de conversão na vida dos meus pais. Porque a minha mãe começou a conversar com a líder. E a líder começou a fazer convite para ela ir conhecer o ministério, conhecer a célula de adultos. E então ela passou aí, mas indo sozinha. Glória a Deus. Então passou aí eu e o meu irmão mais novo e a minha mãe aos cultos. Meu pai levava a minha mãe até a célula, mas ele não entrava. E então aconteceu que essa mesma líder, ela falava: Cálita, você tem que orar. Você vai orar porque você consegue perceber tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E ela liberava palavras assim de muita fé sobre mim, falando acerca de liderança, gerando realmente sonhos ali no Senhor. E então meu pai um dia foi buscar, na verdade, a minha mãe na célula de adultos. Que essa mesma líder, a filha dela, quem me liderava. E a filha dela estava lá nessa célula. E o líder da célula encontrou meu pai na hora que ele foi buscar a minha mãe. A célula não tinha acabado, faltava uma oração final. E ele convidou meu pai para que ele entrasse. Meu pai, extremamente firme, um homem firme, difícil. Ele entrou na célula e ali, gente, ali não foi um encontro, foi na oração final de uma célula. Ele teve uma experiência com o Senhor. E aquele homem extremamente arrogante, difícil, chorou igual uma criança. Então, assim, eu louvo a Deus por esse ministério, porque a conversão da minha família veio disso. Mas eu acho que de tudo isso, de toda essa história, um milagre maior é isso que eu vou te contar agora. Através de um convite, de uma célula, investimento de líderes, discipuladores, me recordo de todas, inclusive ali no final do salão estava a discipuladora da época, o nome dela é Ian, ela está aqui, pastora Dorinha também, o nome da minha líder era Vanessa Cristina e Luciane Tavares também. Foram pessoas que investiram na minha vida e que através da vida delas eu pude ver o frutificar do Senhor. Mas então, aconteceu que através daquele convite, através do investimento dessas pessoas, surgiu não apenas a salvação de 3 pessoas, que seriam eu e os meus pais, mas surgiu também 3 líderes, porque o meu pai se envolveu na liderança dos casais, minha mãe se envolveu na liderança dos kids, e nós nos tornamos porta-voz de um evangelho que nós fomos encontrados. Estou aqui para poder testemunhar acerca disso, porque eu sou fruto daquilo que nós oramos e temos como visão como igreja, né? Porque o meu ministério aqui é para alcançar também a família, e a minha família foi alcançada. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãs. Irmãs, você é fruto de quem é ministro e sacerdote, não de quem faz um trabalho. Então o Senhor quer te dar muitos frutos, que você, sabe, quando nós chegarmos diante do Senhor e você falar assim: Senhor, no tribunal de Cristo, e Ele fala assim: olha seus frutos. Aí você olha aquele tanto de gente e fala: Senhor, mas eu não fiz tudo isso, eu liderei uma célula de criança. Mas essas crianças cresceram e elas foram ministras, e elas viraram líderes, e elas ganharam outras pessoas. Então a gente pode se surpreender tanto naquele dia. Eu quero te convidar a ser essa pessoa, amém? Que vai investir mesmo nas crianças, amém? Amém, dá uma salva de palmas para o Senhor. Irmãs, se alguém quer beber uma água, nós temos 5 minutinhos só para você beber uma água. Quiser esticar um pouquinho as pernas, nós vamos começar a parte do treinamento aqui, amém? Aí vocês ficam atentas.